Olá, tudo bem? Bem-vindos ao BRMed Talks, a mais um episódio dessa arena aqui de partilha de conhecimento sobre saúde corporativa. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante popular e é muito buscado sobre esse universo, que é o e-social. E para poder conversar com a gente sobre esse tema, a gente tem uma super presença hoje aqui, que é o CEO da BRMed, o Thiago César. Thiago, bem-vindo aqui ao BRMed Talks. Muito obrigado pelo convite, boa noite, estou ansioso por esse papo. Também, acho que a gente tem bastante conteúdo para a gente explorar aqui. Então, te convido para você acompanhar a gente até o final. Prometo que vai ser bastante proveitoso para você aqui. Thiago, para a gente começar aqui, quando a gente fala de e-social, tem gente que escuta e já sente arrepios ali, né? Parece ali um bicho de 7 cabeças para muita gente. Conta para a gente, de onde é que você acha que vem esse medo? Mas acho que antes disso, assim, o que é o e-social, no final das contas? E quais são os riscos que a empresa tem ao não cumprir o que o e-social pede? Tá, legal. O e-social, ele é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É um sistema instituído pelo governo há quase 10 anos. É um sistema que busca simplificar a vida das empresas. Todas as obrigações do e-social, elas sempre existiram, mas agora o governo buscou organizar em uma só plataforma o envio de todas essas informações. O objetivo do governo, além de simplificar a vida das empresas, é integrar essas informações. Antes o governo investia muito tempo para conseguir consolidar tantas informações sobre os trabalhadores. E agora, em uma só plataforma, fica muito mais fácil para o governo observar as empresas e a relação das empresas com os trabalhadores. E a pergunta, né, por que as empresas temem o e-social? De certa forma, dá para imaginar que, como vinha ocorrendo até então, as empresas elas se beneficiavam do fato do governo não conseguir observar de modo integrado todas essas informações. E uma vez que o e-social passa a existir e exigir que as empresas compartilhem os dados num só lugar, eu acredito que aquelas empresas que tinham práticas não muito legais se sintam mais expostas e com isso passam a temer um pouco mais o e-social. Mas em termos de penalidades e multas, nada muda. As mesmas penalidades e multas previstas no passado, antes do e-social, seguem valendo hoje em dia. O que muda é a observação do governo no que diz respeito aos dados compartilhados pelas empresas. Perfeito. Então, a gente está falando ali de uma necessidade até de organização das empresas para que elas possam entregar as informações estruturadas para o governo, para que ele possa, então, ler ali o que ali a lei já dizia que ele iria observar, né? Então, é como se a gente organizasse ali para que o governo pudesse ter uma lupa para poder olhar para aquelas informações daquela empresa, né? E aí, entrando numa segunda pergunta, você que é CEO de uma empresa líder no seu segmento, no segmento de saúde do trabalho, e lida com diversas empresas, a maior parte delas de grande porte, e baseado no teu lastro, na tua experiência, o que você acha que são os principais erros das empresas no que diz respeito ao e-social? Se a gente pudesse fazer um exercício aqui e a gente pudesse falar ali dos 3 principais erros que essas empresas cometem, o que você diria? Em primeiro lugar, as empresas deixam tudo para a última hora. Tem sido cada vez mais raro, mas ainda hoje encontramos empresas que não iniciaram a transmissão dos eventos de segurança e saúde no trabalho para o e-social. Isso é muito grave. As empresas precisam se atentar e cumprir com as suas obrigações. Se antes, no passado, elas não eram observadas, hoje o governo tem total visibilidade sobre as informações que chegam e deixam de chegar a respeito das empresas e dos seus trabalhadores. Segundo ponto, tem observado muita terceirização de responsabilidade sem muita responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de transmissão das informações para o governo é da própria empresa.
E ela pode sim terceirizar, mas ela precisa acompanhar esse processo bem de perto. Não é raro a gente ter contato com empresas que terceirizaram essa atividade na expectativa de que tinham resolvido esse problema, mas no fundo, a empresa contratada para assumir essa responsabilidade nada tinha feito. Então é muito importante que as empresas que terceirizem essa atividade acompanhem de perto o processo realizado pelos seus fornecedores. Não dá para terceirizar e acreditar que tudo está acontecendo como deve ser, sem um acompanhamento próximo. Isso é um recado muito importante para os times de RH, DP, segurança e saúde, que devem acompanhar de perto o envio dessas informações. Muitas vezes, somente eles serão capazes de assegurar que uma informação deve ou não ser enviada para o governo. E, por fim, em terceiro lugar, inconsistência nos dados. A proposta do governo é clara: unificar o envio das informações em uma só plataforma. O envio unificado, integrado, permite com que o governo observe esses dados com mais cuidado. Portanto, é muito importante assegurar a consistência dos dados. Os times de RH, DP, Segurança e Saúde no Trabalho devem trabalhar unidos para assegurar consistência nas informações transmitidas pelo governo. Perfeito. Uma coisa que imagino que você deva sentir muito no dia a dia, né? De certa forma a gente sente isso juntos, é um pouco da reincidência nesse sentido, né? De a gente ver e conversar com parceiros de mercado e que já tiveram problemas nesse sentido e que se repetem, né? Na questão da inconsistência do dado, na questão da desorganização interna ali para poder lidar com aquela informação. O que você acha que isso acontece? Você comentou ali sobre a questão do paradigma cultural, né? Mas se você pudesse ali trazer os pontos principais de que você acha que isso acontece repetidas vezes, mesmo diante de tantos alertas, o que você diria? Por exemplo, no caso de deixar tudo para a última hora, eu particularmente acredito que é uma questão cultural. De certa forma, a gente observa o imposto de renda sendo transmitido nos últimos dias, a gente observa, né, estudantes se atrasando, né, e chegando no último minuto para fazer a prova do Enem, né, e muitos deles sequer conseguem entrar. Então, eu acredito que a questão que envolve deixar tudo para a última hora é cultural, mas a gente precisa aprender, né? As empresas precisam aprender e não deixar com que aquilo que gera risco, passivo, possíveis multas, sejam deixados para a última hora. Em segundo lugar, a terceirização dessa responsabilidade sem muita responsabilidade, eu acredito que ela ocorra muito em função dessa novidade. E a gente vive num país onde leis surgem a todo momento, né? Normalmente os times de RH, DP, Segurança e Saúde já têm diversas obrigações. E quando surge mais uma obrigação, por mais que não seja nova, mas a transmissão desse dado estruturado é novo, surge uma insegurança, uma incerteza. E buscar por um terceiro, buscar por um parceiro que faça esse trabalho, muitas vezes se apresenta como uma proposta bastante sedutora, que atrai, que seduz. Ah, então quer dizer que eu não vou ter esse trabalho? Basta eu delegar para você que você faz tudo por mim? E esse caminho mais fácil, muitas vezes atrai aqueles que não tiveram tempo de se preparar, de estudar. E aí a gente incorre num grande risco. Por isso eu recomendo bastante. Time de RH, DP, Segurança e Saúde, estudem o e-social. Entendam quais informações são compartilhadas. Entendam como essas informações podem ser cruzadas.
Dessa forma, a gente vai assegurar também o terceiro ponto, que é a consistência dos dados. A gente entendendo a informação que é compartilhada com o governo, a gente consegue assegurar que todas as áreas da empresa se comuniquem da mesma forma, na mesma língua, transmitindo as informações que devem ser transmitidas no momento correto. Perfeito. Eu acho que é também quase como se fosse uma cadeia, né? É como se a gente tivesse ali talvez por uma falta de costume de ter que reportar aqueles dados de forma organizada, de forma estruturada, né? Ao longo dos anos isso não entrou na rotina das empresas, né? E talvez possa haver até uma questão de subestimar o trabalho que aquilo de fato vai gerar, a atenção que aquilo tem que ter. Então, às vezes, você tem uma equipe subdimensionada dentro do time, você tem pessoas que não têm toda a capacitação necessária para poder lidar com o tema. E aí, quando chega a hora de fato, ter que dar o play ali para funcionar, aí é que o problema vem, né? E aí, na verdade, o problema ele veio não só às vezes, pela falta de conhecimento específico, mas às vezes pela falta de braço mesmo, né? Às vezes por ter subestimado a importância e a força que precisava se colocar ali. E aí eu estou falando da própria montagem, né? Dos times de RH, de DP, de saúde e segurança das empresas, né? Isso é uma coisa que, de fato, a gente trabalha junto, a gente particularmente escuta bastante, né? De clientes nossos, né? Eu observo com muita frequência, né? Falhas em processos, em tecnologia e até mesmo na formação dos times. Então, certamente as empresas vão conseguir mitigar esse risco de não cumprir uma obrigação legal, tendo um olhar mais crítico para pessoas, processos e tecnologia. É necessário uma tecnologia que seja capaz de traduzir as informações de um ASO, por exemplo, para as informações, para um layout de um evento, que é o evento S2220, de monitoramento de saúde do trabalhador, que é exigido pelo governo. A cada emissão de ASO é necessário que seja feita uma transmissão de um evento para o governo. E esse evento não fala em ASO admissional, em ASO demissional. Para cada nome que a gente está acostumado a ler no documento, existe um código por trás. Para cada exame, existe um código por trás. Então, é necessário tecnologia para traduzir essas informações e permitir com que o governo receba esse arquivo XML, um nome técnico bonito, né? Da forma como ele definiu, como ele determinou e que todas as empresas devem cumprir. Perfeito. Não tem espaço para negociar, tem que cumprir. Se você não tem tecnologia apropriada para fazer essa tradução, você já sofre um pouco mais. Se você não tem um processo bem definido para assegurar que um ASO admissional seja feito antes da admissão, você incorre num outro problema. Se você não tem pessoas com conhecimento para assegurar que o processo está sendo cumprido, que a tecnologia certa foi contratada, que a transmissão está sendo feita dentro do prazo que foi determinado pelo governo, temos um problema. Sim, sempre nessa tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que nesse quesito ali da tecnologia, eu acho que além da questão da capacidade da tradução e para garantir a correção do reporte dessas informações, tem também o ganho de escala, né? Porque a gente está falando ali de uma empresa de 15 mil colaboradores, né? A tecnologia ela vai fazer com que isso possa ser feito não só com precisão e correção e tudo mais, mas também em alto volume num curto espaço de tempo, né? Definitivamente. Sem tecnologia a gente não escala. A Bermed atende milhares de pacientes por mês e tem a sua própria tecnologia organizada, gerando milhares de documentos, arquivos XML, que podem ser transmitidos pelo nosso próprio sistema ou exportados e transmitidos por sistemas de terceiros. Então, é extremamente necessário que se invista em tecnologia para obter o melhor resultado, para alcançar a escala. É inviável imaginar que uma pessoa vai receber cada um desses ASOs e, eventualmente, digitar cada uma dessas informações dentro de um outro sistema que seja capaz de fazer essa tradução. Definitivamente, um profissional ele não seria capaz de gerar um arquivo XML sozinho no layout com o conteúdo exigido pelo governo, exigido pelo E-Social.
depende de tecnologia. E aí me ocorre um ponto aqui que tem muito a ver com a questão do dado seguro, né? Então, acho que muito a escolha da tecnologia que você faz, do parceiro que você busca, precisa muito levar em consideração disso, né? O quanto existe, de fato, a segurança desses dados, né? O quanto que aquela tecnologia, ela me aproxima da segurança de que eu estou reportando o dado certo, né? Então, isso é um ponto importante, né? Imagina se a gente está ali num ambiente onde o e-social ele é um dos temas, uma das coisas que as áreas têm que se preocupar e tudo mais, ou seja, num ambiente onde ela não trata aquilo com tanta prioridade diante de diversos temas. Ter segurança, né, e seja através do parceiro, seja através da tecnologia, ou dos dois, né, de fato faz muita diferença. Né? Porque se eu estou num ambiente onde eu conheço menos sobre ele, onde eu teoricamente invisto menos nele, eu preciso ter um bom parceiro que chegue junto comigo no que diz respeito à segurança dos dados, à garantia que os dados também estão protegidos e que eu estou reportando o que é certo no tempo certo. Né? Definitivamente. A consistência dos dados ela é muito importante, assim como a segurança dos dados. Sem consistência e segurança, você está exposto, você está sob risco. E hoje a gente não tem espaço para correr esse tipo de risco. Perfeito. Para a gente fechar aqui esse episódio, se alguém te procurasse de coração aberto e fizesse a seguinte pergunta para você, Thiago, eu preciso saber por onde eu começo. Eu preciso resolver minha vida no que diz respeito ao e-social, eu começo por onde? O que eu faço? Quais passos eu dou? O que você diria? Em primeiro lugar, é preciso fazer um diagnóstico. A gente precisa saber exatamente onde essa empresa, essa pessoa se encontra hoje, nesse momento. Eu, particularmente, começaria chamando o time de RH, DP e, eventualmente, o responsável pelas transmissões para o e-social. Pode ser uma empresa de contabilidade, por exemplo. A gente vem transmitindo alguma informação? A gente já transmitiu alguma informação no passado? É necessário tirar um retrato da nossa posição no momento presente. A partir desse retrato, a gente dá o próximo passo. Por exemplo, as informações de segurança e saúde no trabalho. É preciso assegurar que os programas, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, assim como o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, estão em dia. É preciso checar se o LTCAT, o laudo que comprova a aposentadoria especial, também está em dia. Por fim, os ASOS, os atestados de saúde ocupacional, eles têm sido realizados conforme previsto? Estão em dia? Todas essas informações são importantes estarem em dia para que aí sim a gente dê mais um passo, que é buscar traduzir essas informações como elas existem hoje no formato exigido pelo governo. Nesse ponto, eu buscaria pelo meu fornecedor de saúde ocupacional, de saúde corporativa, de segurança no trabalho. Fornecedor, você é capaz de traduzir essas informações para os layouts definidos pelo governo? Você é capaz de gerar os arquivos XML que eu preciso transmitir? Você é capaz de transmitir essas informações para o governo? Então, primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, entender se os nossos parceiros de negócio são capazes de nos suportar nesse novo desafio que se põe. Diversas empresas não estão preparadas. Diversas empresas sequer sabem o que perguntar para os seus parceiros. Mas é importante que eles busquem tanto com a empresa responsável pela folha, muitas vezes a contabilidade, outras vezes internamente a sua própria equipe, com uma tecnologia contratada junto a algum grande fornecedor, e outras vezes com seus fornecedores de segurança e medicina do trabalho. É preciso checar se eles estão prontos para te suportar nesse desafio. Eu acho que se colocar na responsabilidade de cuidar desse tema de perto é algo bem preponderante, né? Que é para a gente afirmar aqui para as empresas. Né? Então, é exatamente como você falou, você terceirizar com responsabilidade. Né?
eu posso terceirizar esse reporte de formação, mas eu, enquanto empresa, enquanto equipe de RH, enquanto equipe de DP, enquanto equipe de saúde da empresa, eu tenho uma corresponsabilidade e eu sou o maior interessado que isso seja reportado da melhor forma, né? Seja reportado da forma adequada, né? Então, isso de fato é bem importante, porque uma coisa que a gente vê bastante é, de certa forma, algumas empresas não se preparando como devem e delegando ali essa responsabilidade, e aí acabam tendo reincidências e problemas ali na frente. Thiago, quero te agradecer pela conversa hoje. Acho que esse é um tema que dá bastante assunto. A gente pode, inclusive, voltar em outros episódios de outra temporada para falar um pouco mais sobre ele. Então, você que está assistindo a gente aqui, eu quero te agradecer por ter escutado a gente até aqui, por ter visto a gente, pedir para você curtir, compartilhar e comentar também. Então, caso você tenha dúvidas ali que você queira que a gente aborde no próximo episódio, fica super à vontade para poder entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de produzir esse conteúdo para você. Então, de novo, obrigado pela tua presença hoje aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau, tchau!